Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Hoje nós veremos 3 relatos da Quaresma. Estão prontos? Então preparem-se para encarar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Então, gente, vamos lá. Para o primeiro relato, quem mandou ele pediu para não falar o nome, então vamos chamar ele de Carlos. O Carlos mandou o relato, pediu pra gente contar aqui, então vamos lá. Vinícius, preciso muito te contar um relato que aconteceu aqui na cidade da minha avó. E cara, eu juro por Deus que é verdade. Foi há alguns anos, no período da Quaresma. Eu nunca gostei muito de falar sobre, porque sei lá, tem certas coisas que não são boas pra ficar lembrando. Mas eu preciso tirar isso da cabeça e contar pra alguém. Então, minha avó sempre falava que na Quaresma a gente não podia ficar chamando santo, nem provocando espírito, sabe? Essas coisas que fazemos de brincadeira quando somos crianças. Principalmente nas sextas-feiras. Dizem que o mal fica solto e que até o próprio diabo anda mais próximo da terra nesse tempo. E eu nunca tinha dado bola para isso. Na minha cabeça era apenas uma história pra gente dormir. Porém, um certo dia, eu, meu primo e mais uns amigos resolvemos fazer graça. Tava todo mundo reunido na casa dela, uma casa antiga, daquelas com piso de madeira, que range até quando você respira mais forte. Aí meu primo teve a brilhante ideia de fazer um jogo, tipo aquele de invocar espírito, só que improvisado, sabe? Ele usou um copo, umas velas, umas folhas rasgadas e escreveu sim, não e talvez. Essas coisas de moleque mesmo. Então, aqui, pelo que a gente está vendo, né, já é bobeira. Eu, quando era criança, minha avó também falava que não podia fazer essas coisas. E mesmo assim, eles foram lá para fazer essa brincadeira. Não recomendo a ninguém, não. Continuando aqui. A gente não queria brincar, mas ele falou que era só uma brincadeira, nada demais. Então começamos a brincar. No começo estávamos apreensivos, mas depois começamos a falar algumas besteiras, perguntar besteiras. E esse foi o nosso maior erro. Depois de alguns minutos, o clima começou a pesar. O quarto ficou frio e do nada o copo começou a se mover sozinho, sem ninguém encostar nele. E eu juro, aquele copo estava se movendo sem ninguém sequer pôr a mão. Como se já não tivesse ruim o suficiente, do nada a luz piscou, como se tivesse faltado energia por um segundo. E quando voltou, uma das velas que a gente tinha acendido estava apagada. Um de nossos amigos, achando que a gente estava apenas brincando, foi e perguntou, brincando também: quem está aqui? É do bem ou do mal? E você não vai acreditar, mas o copo foi direto para o mal. Aí do nada escutamos um barulho muito alto. Algo tinha batido na porta, mas não tinha vento, não tinha como fazer aquele barulho todo. Todo mundo levantou correndo, mas eu travei. E foi aí que eu vi o que tinha feito aquele barulho. Em um dos cantos do quarto tinha uma figura. Era alta, meio curvada, parecia um homem muito velho, mas o rosto era borrado como se a sombra dele estivesse viva. E o que mais me deu medo foi que eu vi ele sorrir, mas o sorriso não era normal. Era rasgado, como se fosse cortado até o pé do ouvido. Eu fechei o olho e me benzi. Comecei a rezar, igual minha avó tinha me ensinado. Só que a voz dele, eu ouvi a voz dele. Era uma voz rouca, sussurrando perto da minha orelha. Não adianta mais. Vocês me chamaram. Depois disso eu desmaiei. Quando acordei já era de manhã. A casa estava toda bagunçada. O copo quebrado. Ele fala aqui, né? O copo quebrou e pelo que ele fala, o copo estava em cima de uma mesinha, né? E o copo caiu e se fosse realmente, caiu e quebrou, era para estar só com alguns cacos e ali perto. Mas pelo que ele fala aqui, tinham cacos assim, espalhados por vários locais, como se alguém realmente tivesse pegado e jogado ele no chão.
Então, vamos continuar. O copo quebrado no chão e no meu braço tinham 3 marcas, tipo arranhões, uma do lado da outra, como se fossem garras. Minha avó benzeu a casa no mesmo dia. Brigou com a gente por ter feito aquele ritual, mas também explicou que na quaresma essas coisas são fáceis de acontecer, porque a porta fica aberta. E se você chama, não sabe quem ou o que, mas algo sem dúvidas vai te atender. Desde que isso aconteceu, às vezes ainda escuto aquela voz quando estou quase dormindo. E se posso deixar um aviso, não chamem nada, porque do mesmo jeito que pode não acontecer nada, pode ser que alguém ou algo atenda seu chamado. Gente, o que eu achei interessante aqui é que assim, tem uma parte, né, que ele fala que algo, tipo arranhões, que algo deixou 3 marcas, como se fossem arranhões. Quando a gente para ver, quando acontecem essas atividades paranormais e algo relacionado ao número 3 aparece, isso geralmente significa que aquela força é uma força maligna, porque aqueles 3 é como se fosse uma zombaria, é como se fosse para zombar da Santa Trindade. Eu achei o relato bem interessante. Quando eu era mais novo também escutava histórias assim, de que não era para fazer, porque o mal sempre aparece. Gostei muito do relato, porém, agora sem mais demora, vamos para o segundo relato. Então vamos lá para o próximo relato. Olá, Vinícius. Estou mandando um relato que aconteceu com o meu tio. Ele mora num sítio afastado, no meio do mato. E dizem que nessa época de quaresma, algumas coisas estranhas acontecem por lá. Semana passada, ele estava voltando de uma pescaria tarde da noite. Era sexta-feira da Paixão. Ele disse que estava andando pela estrada de terra só com a luz da lanterna, quando começou a ouvir passos atrás dele. Porém, quando ele se virou, não havia nada. Ele acelerou o passo, mas os passos pareciam que acompanhavam a velocidade que ele estava. Do nada, a lanterna que ele estava usando parou de funcionar, no meio do nada. Ele tentou ligar para alguém para ver se não iam de encontro com ele, mas onde ele estava não havia sinal. Foi aí que ele viu. No meio da estrada tinha uma mulher parada, com um vestido branco, todo sujo de terra e lama. Ela estava de cabeça baixa e com o cabelo cobrindo o rosto. Ele disse para a gente que estava pensando em ir até ela para perguntar, para ver se estava tudo bem. Mas antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa, a mulher levantou a cabeça e, pasme, onde era para ter o rosto, não havia nada. Era só uma pele lisa, sem olhos, boca ou nariz. Ele deu meia volta e começou a correr. E enquanto ele corria, ele jurava que estava ouvindo risadas, bem finas, vindo do meio do mato. Quando ele chegou em casa, vimos que ele estava na cor de papel, super pálido e tremendo muito. Ele contou tudo o que havia acontecido pra gente. E minha tia, como é muito religiosa, falou: "Eu já avisei várias vezes para não sair depois da meia-noite, principalmente na Sexta-feira Santa. É quando os perdidos andam pela estrada, procurando companhia. E depois daquele dia, meu tio nunca mais andou de noite em dias santos." Isso daqui é legal também, e ele me lembra um outro relato, né? Eu não me lembro do nome da cidade agora, porém é de uma menina que ela estava se arrumando para ir para uma festa. Os pais dela falaram que não seria tão interessante ela ir por causa que era Sexta-feira Santa, e ela falou que iria do mesmo jeito. Chegando nessa festa, ela sentou, começou a beber, começou a dançar, e do nada entrou um rapaz muito bonito, de chapéu, e no relato falam que o pezinho dele era muito pequeno, né?
Falam que ele entrou, um rapaz muito bonito, um rapaz bem vestido, terno, paletó, gravata, essas coisas. Coisa de gente chique mesmo. E aí esse rapaz chegou pra ela e pediu pra dançar. Ela começou a dançar com ele e tudo mais, porém o chapéu não dava pra ver o rosto direito. Ela pediu pra ele tirar o chapéu e ele tirou. Na hora que ele tirou, tinham chifres na cabeça. Ela perguntou, nossa, mas quem é você? Assustada. Ele falou, eu sou o diabo. Começou a rir e sumiu. Como se fosse numa explosão, assim, muita fumaça e tudo mais. Na hora que dissipou aquela fumaça, dizem que ela estava caída no chão e ela morreu naquela noite. Que o diabo foi buscar ela por causa que ela saiu para a festa na Sexta-feira Santa. Muito interessante, né, que eles, na Sexta-feira Santa, a ocorrência de aparências sobrenaturais, né, de relatos e tudo mais, é um pouco maior. Gostei muito desse relato também. E agora vamos para o próximo e último relato. Então, gente, vamos para o terceiro e último relato. Olá, Vinícius, boa noite. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas, sabe? Sempre fui aquele cara cético, que acha que tudo tem uma explicação lógica. Mas depois do que aconteceu na casa da Dona Lourdes, eu comecei a pensar diferente, de verdade. Foi no começo da quaresma. Minha mãe me ligou e pediu: filho, vai lá ajudar a Dona Lourdes a mudar uns móveis. Ela tá sozinha, coitada. Eu fui na boa, tranquilo. Até porque eu conheço a Dona Lourdes desde que eu era criança. Ela sempre foi aquela senhorinha simpática, cheia de histórias da Bíblia, histórias antigas, uma mulher de fé. Cheguei lá, era umas 6 da tarde. Ainda estava claro e o sol se pondo bem bonito. A casa dela é daquelas casas bem antigas, daquele tipo que o piso estala quando a gente anda e o cheiro de vela queimada parece que fica impregnado nas paredes. Enquanto eu ajudava a arrastar os móveis de lugar, a Dona Lourdes começou a conversar comigo. Falou que tinha feito uma promessa há muitos anos para um santo, mas que, por esquecimento e por dificuldade, nunca conseguiu cumprir. Ela disse que ultimamente estava sonhando com um homem sem olhos, todo vestido de preto, que ficava parado no canto do quarto sem dizer nada, só olhando, ou melhor, tentando olhar. Na hora eu ri, né? Achei que era coisa da cabeça dela, preocupação de idosa. Porém, conforme foi escurecendo, a casa parecia que ia mudando de atmosfera. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. A luz piscava como se a energia fosse cair. E de repente, do nada, nós ouvimos 3 batidas fortes na porta da frente. A Dona Lourdes ficou paralisada. E eu fui até a porta, meio sem pensar, achando que era algum vizinho vindo pedir ajuda. Porém, quando eu abri, não tinha ninguém. Mas quando fui fechar, vi na madeira uma marca de mão preta, uma mão suja, como se fosse cinzas ou terra molhada. A Dona Lourdes começou a rezar em voz alta, desesperada, dizendo: é ele veio me cobrar. E eu, gelado, só conseguia olhar em volta. Foi aí que a vela que ela tinha deixado acesa no altarzinho dela se apagou sozinha, sem vento, sem janela aberta, nada. Na mesma hora a gente viu uma sombra atravessando o corredor da sala. Não era pequena, era uma sombra grande, alta, encurvada, e que parecia estar vindo direto para onde a gente estava. Nós saímos correndo para a rua, sem nem olhar para trás, e mesmo do lado de fora, eu sentia como se tivesse alguém colado na gente, como se uma presença estivesse nos empurrando, nos sufocando. No dia seguinte, quando a Dona Lourdes voltou para casa com a minha mãe, encontraram tudo cheio de marca de mão preta. Não era sujeira, não era tinta. Era como se aquelas mãos tivessem sido tatuadas na parede e em todos os locais. Desde então, Dona Lourdes dorme com a Bíblia aberta no Salmo 91 e uma vela acesa a noite toda. E eu, depois daquela noite, nunca mais duvidei das coisas que a gente não vê, mas que, de alguma forma, estão ali, principalmente na quaresma. Então, gente, esses foram os 3 relatos de quaresma de hoje.
Espero que tenham gostado. Desde já vou pedir o like e a inscrição de vocês, que é muito importante. Gostaria também que, caso vocês tenham algum relato que aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conhecem, que vocês deixem aí nos comentários ou então no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Eu tô indo agora, o vídeo acabou, porém o lado sombrio continua.